Olá a todos, bem-vindos a mais um 7 minutos. Se vocês estiverem a ver este vídeo no dia em que é lançado, estamos em vésperas daquilo que vulgarmente nós chamamos a Sexta-feira Santa, que é a data que marca o dia em que Jesus foi crucificado, ou o aniversário do dia em que Jesus foi crucificado, que, como vocês imaginam, é um dia extremamente importante para nós enquanto cristãos. É verdade que nós colocamos a grande importância não na sexta-feira, mas no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, e é por isso que normalmente cristãos todos os domingos ao redor do mundo, de uma maneira ou de outra, celebram a ressurreição de Jesus domingo após domingo, semana após semana. Mas hoje queria pensar um bocadinho acerca de uma coisa em especial, acerca da Sexta-feira Santa, acerca do dia em que Jesus foi crucificado. E sabemos que há muito que podemos dizer acerca desse dia. Podemos falar daquele caminho, dos julgamentos de Jesus, dos julgamentos ilegais de Jesus. Podíamos falar do caminho que Jesus fez até à cruz. Podíamos falar de muitos pormenores acerca desse dia. Mas eu gostava de me especificar numa coisa muito simples, muito rápida. Não sei se vocês têm esta noção, mas Jesus, quando estava na cruz, e já agora, quando falamos da cruz, não podemos pensar que foram uns minutos, foram várias horas que Jesus esteve na cruz. Também não podemos pensar na cruz e esquecer que a cruz era um meio de execução e de tortura usado pelo Império Romano. Não era uma coisa simples, porque já há 2000 anos que falamos da cruz, que nos esquecemos o quão horrível deve ter sido uma pessoa ser crucificada e passar por este método de execução, seja Jesus, seja um dos milhares de pessoas que os romanos crucificaram ao longo do seu império, os persas e outros povos que usaram da crucificação. Mas o que eu queria destacar é que quando Jesus estava na cruz, os 4 evangelhos registram 7 frases que Jesus disse. Entre os 4 há um total de 7 frases proferidas por Jesus na cruz. Não quer dizer que ele não tenha dito outras, mas estas 7 foram aquelas que ficaram registadas até nós, que chegaram até nós hoje. E eu gostava de que a gente pensasse um bocadinho acerca da primeira frase que Jesus disse, que provavelmente é aquela que é mais conhecida, que foi Lucas que registou em Lucas 23:34, em que Jesus disse para aqueles que, ou melhor, para Deus, em relação àqueles que o estavam a crucificar, seja os romanos, que eram as pessoas que estavam a crucificá-lo na prática, seja os judeus, que foram as pessoas que fizeram com que fosse crucificado, mais precisamente o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, em que Jesus tem esta oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E de facto aquelas pessoas, tanto romanos como judeus, não sabiam o que é que estavam a fazer. Eles não sabiam que estavam a cometer a maior injustiça da história humana, a maior injustiça da história. Estavam a executar da forma mais bárbara o único que não merecia ser executado, o único que era justo, o único que nunca pecou, o único que nunca cometeu um crime, o único em que nunca se achou falha nenhuma. E aliás, até os próprios julgamentos, vocês forem ler nos Evangelhos, nós percebemos claramente que há uma série de ilegalidades nos julgamentos de Jesus. Foram mesmo julgamentos de fachada, já pré-determinados para que Jesus fosse condenado. Principalmente os judeus, os romanos ainda tentaram ali, Pôncio Pilatos ainda tentou ali escapar a condenar Jesus, mas em última análise estava mais preocupado em salvar a pele dele mesmo e evitar uma revolta dos judeus, do que propriamente em que a justiça fosse efetuada. Mas apesar de tudo isto, apesar de todas estas ilegalidades, apesar da monstralidade, da bestialidade daquilo que estava a acontecer naquela sexta-feira, Jesus tem esta oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é interessante, depois mais tarde chegamos a Atos e vemos um dos discípulos de Jesus, Estevão, o primeiro cristão a ser executado por causa da sua fé, a fazer precisamente a primeira oração quando ele está a ser executado, no caso por apedrejamento. Mas o que é que Jesus quer dizer com isto? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Bom, o meu objetivo não é propriamente dissecar a frase, mas é pensarmos aquilo que levou Jesus a dizer isto. Como é que uma pessoa que está a sofrer uma injustiça tão grande, a maior de todas, não é, como eu já disse, como é que ele tem a coragem de se dirigir a Deus e pedir perdão para aqueles homens bárbaros, para aqueles homens criminosos que estavam a fazer aquele ato bárbaro e criminoso que era a crucificação? Como é que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele não é motivado por ódios, por vinganças, por ressentimentos como nós. Mas ele fez isso porque ele amou aqueles que o estavam a crucificar. O seu amor não estava limitado àqueles que faziam bem, porque se o seu amor estivesse limitado àqueles que faziam bem, ele não amava ninguém.
Porque, amigos, quando Jesus diz Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é uma oração que foi feita naquele lugar específico, acerca daquelas pessoas específicas que estavam ali, naquele lugar chamado Gólgota ou Calvário, dependendo da tradução. É verdade que essa oração foi acerca daquelas pessoas específicas, mas também foi uma oração feita por tua causa. Porque de uma forma ou de outra também tu és culpado por Jesus ser crucificado. De uma forma ou outra também tu pecaste. E de uma forma ou outra também tu não sabes o que é que fazes. Nem eu que sou uma pessoa que procura ler e compreender a Bíblia, sei o que faço tantas vezes. Somos todos ignorantes, somos todos pessoas que estamos à palpa delas a tentar viver neste mundo uma vida que agrada a Deus, uma vida que é correta, uma vida de verdadeiro ser humano. E por isso esta oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, também se aplica a nós. Agora, este perdão alcança-se se tu quiseres ser alcançado por este perdão. Este perdão vai ter até ti se tu o aceitares. E este perdão está disponível. Mesmo que tu não sabes o que é que fizeste, mesmo que tu olhes para a tua vida e até acho que és uma boa pessoa, eu tenho que te dizer que não és. Nem eu sou, nem ninguém é. Então quero desafiar a que escutes estas palavras de Jesus nesta véspera de Sexta-feira Santa, nesta quinta-feira, ou seja, quando for que estás a ver este vídeo. Aceita este perdão que Jesus te quer estender. Um perdão que Ele deu num momento de maior agonia. Porque perdoar quando a memória está fraca é fácil. Perdoar quando os cravos estão na mão e quando está uma coroa de espinhos e quando se está pendurado em ripas de madeira é muito difícil. Mas foi isso que Jesus fez por ti. E então eu convido a que aceites este perdão dele. Se não sabes bem como é que isso se faz, fala connosco, deixa-nos uma mensagem, um comentário, como te sentires mais confortável. Mas eu quero ajudar-te a que tu aceites e recebas e usufruas deste perdão de Jesus na tua vida. Uma feliz Páscoa para ti, cheia de bênçãos, e um grande abraço da minha parte.